O que causa essa doença? Bom, a psoríase ela é causada por diversos fatores, diversos. Quais seriam eles? Genética, que eu já falei pra você. A pessoa tem que nascer com genética para ter psoríase. Então, lá no teu gene tem o gene da psoríase. Mas não basta só ter o gene da psoríase pra gente abrir a doença. A gente abre a doença quando a gente tem alguma coisa do ambiente que inicia essa doença. A gente chama isso de trigger. É como se fosse uma chavezinha. Então, eu gosto muito dessa ideia da portinha, que é a seguinte. Eu tenho uma porta, que é a genética. Eu tenho a porta naquela casa, isso é genética. A chave que vai abrir essa porta e vai liberar a psoríase é alguma coisa que acontece no meio ambiente. E o que seria isso, doutor? O que acontece no meio ambiente? O que acontece na minha vida que abre essa porta e libera essa doença, libera a psoríase? E aí, a gente vai ver aqui que o que libera essa doença são algumas situações. Por exemplo, remédios. Inibidores da ECA, que é o enalapril, captopril, remédios para pressão. Lítio, remédio usado na psiquiatria, para depressão, para outras doenças psiquiátricas. Beta-bloqueadores, que são remédios usados também para pressão e para o coração, como o propranolol, o metoprolol. Antifúngicos, como, por exemplo, aqueles que a gente usa de tomar para fungo na unha. E antimaláricos. Você sabe o que é o antimalárico? É a nossa famosa hidroxicloroquina. Então, a hidroxicloroquina é o antimalárico e ela pode iniciar ou piorar psoríase em quem tem. Vocês sabiam disso? Então, gente, isso mostra que não dá para ficar usando medicamento sem indicação médica. Vocês vejam que um simples antimalárico, um simples antifúngico pode abrir um quadro de psoríase. Mas não é só isso. A psoríase não abre só com o remédio. Ela também abre com outras situações. Uma das chaves enormes da psoríase, uma das chaves mais importantes que abre essa porta e libera essa doença é o estresse, tanto físico como emocional. Mas, doutora, como assim estresse físico? Vou te contar. Por exemplo, sofre um acidente ou tem que fazer uma cirurgia de urgência, isso é um estresse físico muito grande. Estresse emocional. Se separou, alguém faleceu, tá estressado no trabalho. A nossa vida é estressante, né, gente? Mas assim, estresses maiores emocionais aumentam muito a psoríase e abrem psoríase. Então, pra mim é muito comum o paciente chegar no consultório e me dizer assim, não, eu não tinha, sei lá, até novembro do ano passado. Aí eu me separei, daí eu comecei a abrir psoríase. Aí eu comecei com essas pintinhas, aí a gente vai ver a psoríase. Então, veja bem, eu tenho psoríase se eu tiver genética e se eu tiver alguma situação no ambiente da minha vida que vai abrir psoríase. Por isso, minha gente, que psoríase não passa para ninguém, não é uma doença contagiosa, que é a coisa mais terrível que os pacientes sofrem, as pessoas achando que isso passa, não passa. Eu brinco com os meus pacientes que se passasse eu ia ser psoriásica inteirinha, né? Porque eu atendo psoríase todo dia. Não passa, abraça, dá a mão para quem tem psoríase, porque você não vai pegar psoríase por isso, tá? Tem mais uma portinha que a gente pode abrir também. Além do estresse, dos fatores emocionais, infecções podem abrir psoríase e piorar casos de psoríase. Por exemplo, a infecção por estreptococo. O que é isso? É uma bactéria muito comum no adolescente, infecção de garganta. Então, o que a gente vê? O paciente está lá, 16, 17 anos, tem uma baita de uma infecção de garganta e depois abre um monte de pintinha na pele. E essas pintinhas podem melhorar, como podem não melhorar. É a psoríase que a gente chama de psoríase gutata. Parece que foi jogado água, assim, ó, tem um monte de pintinha. A psoríase gutata, ela é mais comum no adolescente e pós-infecção. Nesse caso, normalmente, infecção por estreptococo. Agora é o seguinte, eu posso ter psoríase já e ter uma infecção importante, por exemplo, Covid, que está acontecendo muito agora, e piorar minha psoríase. Ou até tá tratando, tá super bem com o tratamento, e teve Covid e abriu muita psoríase e piorou. Então, várias infecções podem abrir quadros de psoríase, como podem piorar o quadro da psoríase pré-existente do paciente. Vamos lá, entenderam essa parte inicial? Isso é bem importante para a gente deixar de ter preconceito, para a gente explicar para as pessoas que não tem por que ter preconceito. Como eu disse, tem que ter genética igual ter olho azul. E tem que ter alguma situação no ambiente que vai fazer tu abrir essa doença.